reverendíssima me chamou de safado. Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como, se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Não sei. Só sei que foi assim. Breve, nos cinemas. O Alto da Compadecida aí hoje, hein, galera? No YouTube. Tamo junto. Prepara aí pra redação. Beleza, galera? Então, um dos autores mais legais da literatura brasileira, mais úteis para as provas do Enem, para trabalhar patrimônio histórico, para trabalhar com a ideia de combate à americanização, né? Não troco meu achente pelo ok de ninguém, para trabalhar com a ideia de brasilidade, de identidade nacional, para vários temas, muitos temas mesmo, com a ideia de Nordeste, com a ideia de regionalismo, é o Ariano Suassuna. E aí a obra que a gente vai discutir hoje é a obra O Alto da Compadecida, que é uma peça teatral de 1955, né, feita em 3 autos, onde nessas 3 partes da peça teatral ela é apresentada em 1956. Naquele tempo ali, bem da época ali de Juscelino Kubitschek de Oliveira, a época da modernização dos 50 anos em 5, né? Estava bem naquela transição ali entre Vargas e JK. O Brasil vivia um processo de modernização, que esse processo de modernização, por vezes, inclusive da própria construção de Brasília posterior, mas que já estava engendrado, já estava sendo organizado, você tem um processo de modernização que, por vezes, deixam esses aspectos do regionalismo, essas tradições culturais brasileiras um pouco marginalizadas. E o Ariano Suassuna sempre foi um defensor, né, do Nordeste, defensor das características nordestinas, e é assim que vai versar tanto o teatro, como em 1999 a minissérie, que foi muito famosa, né, com o Matheus Mastergalli, com o Selton Mello, que é uma minissérie muito famosa, que virou um filme, né, adaptado no ano 2000, que acabou sendo um sucesso absoluto ali, né, que é o Alto da Compadecida, que é uma obra-prima, tanto na questão do teatro, na narrativa do Ariano Suassuna, que caracteriza o Ariano Suassuna, tanto quanto a Pedra do Reino, que também é muito boa e muito bom de ser utilizado na redação, quanto a versão que é da minissérie e a versão do filme, que é muito famosa. Bem, no Alto da Compadecida em si, né, a ideia é trabalhado muito, uma influência muito importante, que eu acho que o aluno deve ficar atento, é a influência de Dante Alighieri. Aquela influência de Dante Alighieri, né, aquela ideia de Dante Alighieri, que você vai ter ali de trabalhar o humor, né, na Divina Comédia, né, de trabalhar aspectos divinos, aspectos associados à morte, aspectos associados aos problemas sociais, e transformar isso em comédia, né, inclusive com a questão desafiando a própria questão da morte, é a tônica do Alto da Compadecida, assim como é o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, onde você vai trabalhar essa perspectiva de julgamento final durante quase toda a narrativa, onde vão se cometendo pecados, né, dos personagens principais, que são pessoas populares, com uma linguagem popular, uma linguagem nordestina, que tenta usar da sua expertise, da sua esperteza popular, para tentar conseguir sobreviver diante da pobreza, diante da seca e diante dos problemas do cangaço e do Nordeste, né? Que é o Chicó e o João Grilo, que acabam sendo os 2 personagens principais. E tem sempre esse aspecto religioso muito presente, que é uma marca da Divina Comédia e é uma marca também do próprio Ariano Suassuna. Ele mesmo já disse várias vezes que gosta muito de usar o humor e a própria obra de Dante Alighieri como uma referência, né? A obra lá do século XIV, da época da Fome, Guerra e Peste Negra, que acaba se projetando na literatura de cordel, e por meio da literatura de cordel e de influência da própria literatura de cordel, o Ariano Suassuna cria a sua obra, que acaba sendo um clássico da literatura brasileira, e um clássico do teatro, da literatura brasileira, e um clássico da televisão e do cinema também. Por isso tem muita força o Alto da Compadecida, e é muito bom de ser utilizado na perspectiva da redação. Alessandro, e como que eu poderia utilizar na redação? Você poderia utilizar na redação de várias formas, mas uma das formas, é essa valorização das tradições culturais brasileiras, né? E de como que as tradições culturais brasileiras elas podem ser valorizadas. De forma, através da linguagem, através da caracterização dos personagens, através da exposição do cangaço, da exposição do bandido social, da exposição dos curandeiros, da exposição de tradições culturais nordestinas, que são muito presentes no Alto da Compadecida. Uma outra coisa que você pode utilizar é a questão linguística, né? É como que você consegue
com essa revitalização da obra, né, que passa do teatro para a obra escrita, que passa para uma obra audiovisual, como é que essa tradição nordestina da fala, né, das tradições nordestinas da fala e da própria expertise do nordestino diante dos problemas da seca e dos problemas de pobreza, é algo utilizado como uma forma de resistência, né? Então você tem lá essa questão de não ter preconceito linguístico, né? Essa questão do preconceito linguístico, você tem no Ariano Suassuna um expoente muito importante. Uma outra coisa muito presente no Alto da Compadecida, que também acabou sendo revitalizada em Bacurau, é essa perspectiva de valorização do Nordeste pelo próprio Nordeste, das características culturais do Nordeste, e mesmo você tendo uma condição de pobreza, você conseguindo, mesmo na condição de pobre, conseguindo destacar aspectos inteligentes e aspectos que, mesmo estando fora do que era chamado antes de cultura erudita, você consegue usar essas características do popular para conseguir os seus objetivos no percurso da narrativa, que é o que acontece com Chicó e acontece com João Grilo. Um outro aspecto que pode ser utilizado também é o aspecto religioso. É como que no Brasil existe um sincretismo religioso, né, marcado no Nordeste pelo Padim Padiciço, que aparece inclusive várias vezes, tanto na peça teatral como nas representações fílmicas aí de televisão, que aparece essa mística, né, essa crença popular no Padim Padiciço lá, ou essa crença popular que é uma dos curandeiros, né, que é uma característica também muito presente do Nordeste e marca o que é chamado sincretismo religioso, que exatamente você tem tradições que são tradições católicas, a própria ideia da Compadecida mostra isso, e aí você tem aquele julgamento final, né, onde você tem sempre o diabo querendo julgar todos os crimes que são cometidos pelas pessoas ali do Nordeste, né, Lampião, né, representações de Lampião, de Padiciço e vários outros ali, de própria corrupção dentro da igreja também, que é mostrada várias vezes ali, né, com o que seria a simonia e as indulgências, e você tem ali essa cultura popular e essa cultura religiosa muito presente em toda a estrutura ali da narrativa do Ariano Suassuna, que também pode ser explorado se cair alguma coisa sobre sincretismo, sobre respeito às tradições religiosas aí, populares, que se misturam aí, e mesmo com heranças católicas elas acabam valendo. Uma outra obra que dialoga com o Alto da Compadecida e que pode ser interessante para você utilizar é a obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Eu diria que o Chicó e o João Grilo, eles têm um caráter quixotesco, né? É aquele caráter de pessoas que perpassam a narrativa, sempre sonhando ali, sempre utilizando desse caráter quixotesco, dessa ideia quixotesca de Miguel de Cervantes, que também influencia o Suassuna, como figuras populares que conseguem percorrer a narrativa, conduzindo a narrativa e conseguem, através do humor, através da ironia, através das piadas, através das brincadeiras, conduzir de forma espetacular o processo narrativo ali na figura desses personagens Chicó e João Grilo, que acabam sendo personagens muito queridos no percurso da narrativa em todas essas versões, e personagens que podem ser utilizados também com esse caráter quixotesco, que é essa característica de que o popular pode se transformar em algo que comande a narrativa, né? Então, mesmo que ele sonhe em ser rico, assim como Dom Quixote sonhava em ser nobre, mesmo que ele sonhe em ter prestígio popular, brincar com isso de forma humorística acaba criticando essas tradições da sociedade. E, em última instância, aí, também não menos importante, assim como falava o Darcy Ribeiro no Mulo, né, e vários outros autores ali, Gilberto Freire, no Manifesto Regionalista, uma outra coisa que o Alto da Compadecida dos Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que o Alto da Compadecida critica, inclusive com a cena da cachorra, né, que a cachorra acaba morrendo, e aí, se a cachorra é do coronel, então, por ser do coronel, a cachorra tem direito a ter um velório. Se ela fosse uma cachorra de alguém mais pobre, não. É uma crítica a essa sociedade coronelística, essa sociedade dos donos do poder, essa sociedade do favor, essa sociedade de troca de favor, essa sociedade elitista, que marca não só o Nordeste, mas como marca a história brasileira. Essa crítica também está claramente presente em todo o percurso da narrativa do Alto da Compadecida ali. Essa crítica a esses donos do poder, né? A esses coronéis e essas elites fundiárias brasileiras que acabam marcando a desigualdade, marcando a pobreza que ainda persiste no Nordeste e persiste em todo o Brasil. Então o Ariano Suassuna é muito importante, né? Nunca troque o oxente do Ariano Suassuna pelo ok de ninguém, beleza? Abraço aí pra vocês.